Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estarei dando continuidade às nossas aulas, ao que seria feito em sala. É um conteúdo novo que eu estarei passando para vocês e nesse conteúdo, de início, nós vamos trabalhar um pouquinho a história de um mito, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Anel de Giges, que é bem bacana. E nós vamos trabalhar ele contando o mito quando foi feita esta conversa, né? Platão relata isso no seu livro, A República de Platão. E depois nós vamos trazer esse anel de Giges para a nossa realidade, ou seja, trazer para a nossa vivência e, né, dentro das características que nós conhecemos hoje, ok? Vamos lá, acompanhem, né, o vídeo, ele vai estar explicando todo esse conteúdo para que a gente possa estar desenvolvendo, né, as nossas atividades em cima disso, ok? Então vamos começar mais uma aula. Espero que todos estejam bem, mas precisamos seguir em frente, ok? Bom, quando a gente fala do mito de Giges, nós estamos falando de uma conversa que Platão estava relatando ali, né, quando Glauco e Sócrates conversam, tá? Então o mito consiste basicamente, né, falando de Lídio, né, que Giges era Lídio, um homem muito bom, e era um pastor de ovelhas, estava a serviço ali do rei, né, na região da Lídia, e aconteceu uma tempestade e terremoto acaba ali fazendo uma abertura no solo, racha aquele solo e forma-se uma abertura naquele lugar, né? E Giges passando ali viu essa abertura e resolveu entrar. Ele entra ali no fundo desse abismo, ele viu muita coisa e entre elas tinha um cadáver que tinha um anel de ouro no dedo. Ele pegou o anel e foi embora. Então, assim, acontecendo a tempestade ali, esse lugar se abre e Giges, durante o pastoreio das suas ovelhas, acaba entrando e viu o anel. Pegou o anel e foi embora. E ele foi assistir depois uma reunião dos pastores de ovelha, né, que acontecia todos os meses. Já era comum para Giges fazer esse tipo de coisa, tá? Quando ele colocou o anel no dedo, ele sentado ali, ele percebeu que quando ele colocou, ele se tornou invisível para todos. Ele ficou bem assustado. Você imagina, coloquei o anel, de repente eu sumo. Então foi isso que Giges se deparou com essa situação. Ele imediatamente ele tira o anel, né, e se torna visível novamente. Aí ele ficou pensando, será que isso aconteceu mesmo ou era algo da minha cabeça? Então ele acaba repetindo essa ação várias vezes. Então ele coloca o anel, ele percebe que ele fica invisível, ele tira, ele aparece. Então ele percebeu que realmente o anel lhe dava essa possibilidade de ficar invisível, né? Então, o que Giges faz com esse anel? Era um poder, né, assustador naquilo ali, a gente for perceber. Imagina, a gente tá com o anel e de repente coloca no dedo e fica invisível aos olhos das pessoas e você está ali, mas ninguém pode te ver. Então você é invisível. Olha só, então Giges percebeu que era algo muito bom, né, que era algo grandioso isso. Então, o que ele fez? Quando ele teve certeza que realmente ninguém podia vê-lo, quando ele estava com o anel, ele se reuniu aos mensageiros que iriam de encontro com o rei. Ele acabou seduzindo a rainha quando ele chegou lá no palácio, conspirou com ela a morte do rei, matou e tomou o reino para ele. Então tudo isso ele fez porque ele sabia que ele poderia ficar invisível. Então ele se infiltrou no meio dos mensageiros, acaba seduzindo a rainha, conspira a morte do rei, mata e toma o trono. Mas olha só, ele só fez isso depois que ele recebeu esse poder do anel, porque até então ele era pastor de ovelhas e estava a serviço do rei, e ele era considerado um homem bom, né? Olha lá,
Lídio, o homem bom que todos admiravam e gostavam. Nesse momento, nós conseguimos perceber que a partir do que ele recebe esse anel, ele tem uma mudança de comportamento. Então, ele não era mais bom. Afinal de contas, ele conspirou com a rainha e matou o rei. Ele só era bom enquanto estava visível, então, era só para os olhos. Então, quer dizer que o coração dele, Giges, não era realmente bom? Então, o mito, ele se baseia nessa percepção da história, tá? Então, conta, né, que Giges, de homem bom, encontrou o anel, percebe o poder do anel, acaba conspirando junto com a rainha e matando o rei, tomando o trono para si. Essa foi a história do mito contado de como Giges se comportava. Como que nós vamos analisar esse comportamento? Como que nós percebemos, então, que Giges era? Se de início, enquanto todos podiam ver, ele era bom, então quer dizer que quando ele pôde ficar invisível, ele já deixou o seu comportamento mudar. Então, Platão falava que as pessoas, né, elas só eram justas porque elas poderiam sofrer alguma penalidade, alguma sanção. Que na verdade, né, ninguém era justo por vontade própria, mas por obrigação, né? Se existissem dois anéis, será que se a gente entregasse para uma pessoa justa e para uma pessoa injusta, será que as duas pessoas iriam utilizar de acordo com a sua personalidade já determinada? Eu entrego para uma pessoa justa, ele só vai fazer coisas boas. Eu entrego para uma pessoa injusta, ele só vai fazer coisas ruins. Será que é assim que funcionaria? Quando a gente percebe que Giges era bom e teve um poder de um anel, nós entendemos, né, que ele era justo, mas o caráter não foi tão firme para cometer as coisas boas. Na verdade, ele falhou nesse sentido. E uma pessoa injusta poderia receber esse anel e não cometer injustiças. Então, né, as pessoas, né, de algum momento, né, quando Platão fala, então quer dizer que as pessoas se escondem com medo de que possam ser julgados. Né? Então, é um mito bem interessante, porque ele traz logo de início falando que era uma pessoa boa. E depois coloca que ele comete, por exemplo, o assassinato do rei. Então é bem interessante que a gente perceba, né, que ele fala que então ninguém é justo por vontade própria. Quer dizer que as pessoas têm medo, né, dessa justiça. Mas será que isso é verdade para todas as pessoas? Será que todo mundo só é justo porque tem medo de alguma coisa? Então é algo que a gente poderia pensar. Será que eu só faço as coisas certas porque eu tenho medo de ser punido ou eu tenho medo da lei? É algo que nós temos que ter em mente. Poderíamos colocar o nosso dia a dia. Será que a gente só faz as coisas certas com medo do que nossos pais possam fazer? Ou se nós vamos ficar de castigo ou levar uma bronca? Possamos pensar nisso, olha só que interessante. Eu acredito, né, eu quanto professor, eu acredito que na verdade a gente faz as coisas certas porque a gente se sente bem com isso, não porque tem medo, porque eu não fico acordando todos os dias e lembrando da lei. Eu vivo normalmente. Então, Platão deixou um questionamento que pode ser discutido, sim. Será que todo mundo é assim? Será que todo mundo só é justo porque está fazendo algo, né, porque tem medo de perder sua liberdade? Eu não acredito que seja só por isso, né? Aí eu quero saber de vocês. Será que vocês acreditam que pode ser só por isso que as pessoas façam as coisas direito? Acreditam em se manter dentro da lei? Só por isso mesmo? Porque tem medo de ser julgado ou de ser punido? É interessante até que vocês depois anotem no caderno esse questionamento, né? O que vocês acham? Vocês acham que as pessoas só são justas, né, porque tem medo de ser julgado ou de ser punido?
Então, isso é até interessante que vocês depois apontem a visão de vocês sobre isso, ok? Dentro dessa história, né, que Platão conta, né, falando do agir corretamente ou não, se você tivesse poder de fazer algo diferente, né, como no caso do anel, né, no livro, né, que Platão escreve esse mito, Glauco conversa com Sócrates e insiste que justiça e virtude não são de fato desejáveis em si mesmas. Ele fala, né, que o importante é aparentar sem ser um homem justo e bondoso. Não é necessário ser de fato. Olha só o que ele coloca, porque Sócrates fala, então, que eu deveria ser um homem justo e bondoso somente na aparência, né? Que eu não precisaria ser de fato tão justo, tão bondoso. Então Sócrates fala e Glauco discorda, né? Ele coloca uma outra história para Sócrates naquele momento, né? Ele fala que as pessoas agem moralmente e que elas não têm o poder de se comportar de outra forma, ou seja, eu me comporto assim porque eu acho justo, porque eu acho que é certo e não independente de qualquer lei, né? Aí você tirar o medo da punição, Glauco coloca que as pessoas se comportariam da mesma forma. Então, se eu sou justo e uma pessoa injusta, se eu tirar o medo da punição, eu continuaria me comportando justamente porque eu acho que isso é certo, eu acho que isso é moralmente correto, é eticamente correto. Então, é nesse contexto, né, quando Sócrates e Glauco conversam, um tem uma visão de que, como Sócrates dizia, não, as pessoas não são boas, não são justas, elas só fazem isso por aparência. Aí Glauco coloca que não, que na verdade elas fazem porque realmente elas são. Então, uma pessoa justa e uma injusta, mesmo se não tiver a punição, elas vão continuar sendo do mesmo jeito. Né? Então, ele traz essa história. Aí no livro, né, também ele vai expor essa teoria, né, que ninguém é justo, honesto e íntegro voluntariamente, tá? Então as pessoas fazem porque elas são tímidas, são covardes, né, temem represálias, né, por exemplo, da justiça, né, como a polícia no nosso caso, né, por exemplo, tá? Então Giges mostra, né, a visão bem de Sócrates mesmo, né, quando Platão coloca ali, ou seja, ninguém é justo porque quer, só é porque as pessoas estão vendo e elas possuem medo. Né? Então, o mito ele traz essa característica, porque Giges, até enquanto ele era visto, ele era uma boa pessoa, ele era um pastor de ovelhas e ele estava a serviço do rei. A partir do momento que ele ganhou um poder, que era do anel, e ele poderia ficar invisível, então ele não poderia ser julgado, não poderia ter represálias, ele não precisaria mais ser covarde, ele mudou seu comportamento. Então, ele coloca bem o que Sócrates colocou, só por aparência. Então, esse mito, é bem interessante porque ele traz, né, a questão como nós agimos. Será que nós estamos agindo forçado? Será que nós estamos tendo uma visão errônea disso tudo? Então, é algo que a gente se pensa. Será que as pessoas são justas e injustas, mesmo se não tivessem as leis? Se retirar o poder de punição, será que todo mundo agiria da mesma forma? É bem interessante esse mito porque eles nos força a pensar realmente como nós vamos agir. Lembra que eu falei para vocês que dentro da ética tudo está relacionado com a minha atitude? Né? Que isso tudo traz consequências. Então, tudo que eu faço traz uma consequência. Né? Então, esse mito, olha só, ele é lá de 427, né, antes de Cristo, é bem antigo, né? Tem mais de 2000 anos que foi escrito e ele é interessante que ele nos faz pensar no hoje. E por que depois eu vou trazer isso para nossa realidade? Vocês vão ver que um mito, na verdade, aí ele tira o anel como foco e entra outra ferramenta. Então vocês vão ver que vai ser bem interessante. Isso aí vai ser um assunto para a próxima aula, que nós vamos trabalhar a questão de uma outra coisa que coloca a gente nessa situação de anel, né, de se ficar invisível, de ter esse poder de não se mostrar. Tá? Então é bem interessante também. Mas então a gente consegue entender.
O mito, ele expõe uma ideia, né, de você ser justo ou não, ok? E essa ideia mostra, será que se as pessoas tivessem o poder de se esconder, mesmo ela sendo justa, ela continuaria? Eu tirar o poder da punição, eu mudo a cabeça das pessoas? Será que isso é verdade ou não? Não é? Será que eu agir de forma certa é porque eu tenho medo de alguma coisa? Lembra que eu já fiz o questionamento um pouquinho antes no vídeo. Então é importante vocês fazerem aquela anotação para vocês concluírem o pensamento agora. Por quê? Nesse momento, se você fosse invisível, o que você faria? Como você agiria se você tivesse esse mesmo poder? Se, por exemplo, você achasse esse anel e percebesse que quando você coloca, você fica invisível, que você poderia fazer muitas coisas com esse anel, o que você faria? Isso também vocês vão responder e deixar no caderno de vocês. Será que as respostas vão ter coisas extraordinárias? Estou muito curiosa para saber depois o que vocês vão colocar. Porque agora vocês como protagonistas, né, entendendo essa contextualização, entendendo o que é o mito, entendendo a mensagem que ele traz, se você pudesse ficar invisível, e aí, o que será que vocês fariam? Então vocês vão fazer isso no caderno de vocês, vão anotar, né, vocês podem escrever tudo que vocês imaginarem que vocês poderiam fazer, tá? Então você agora fica invisível com o anel, você descobriu esse anel, bacana, né? Então aí vocês vão registrar pra gente poder depois saber o que vocês fariam com todo esse poder, tá? Ó, e respostas sinceras, hein, galera? Quero vocês escrevendo mesmo aquilo que vocês sentiriam vontade de fazer, lembrando, agora vocês podem ficar invisíveis, tá? Então eu vou ficar muito ansiosa pelas respostas. Se a gente estivesse em sala, cada um iria falar seu posicionamento logo na sala. E é interessante porque aí a dinâmica flui mais. Mas temos que fazer assim, então vocês vão anotar as respostas e nós vamos descobrir isso quando nós voltarmos em sala, ok? Vou ficar super ansiosa para saber as respostas de vocês. Então, o mito é bem bacana. E sabia que ele inspirou um filme, né? O Senhor dos Anéis. Quem assistiu, né, a trilogia, né, vai vai lembrar dessa semelhança, né, na trilogia O Senhor dos Anéis, né, se baseia em cima do anel, né, então é bem bacana, né, ele inspirou o filme também. Quem ainda não conhece, um bom programa para essa quarentena, porque são 3 filmes bem longos, né, mais de 2 horas cada filme. Dá para programar e assistir um por dia, é bem bacana, né, vocês vão gostar do filme. Né? Não é necessário assistir, tá, gente? Eu só estou falando porque ele foi baseado em cima desse mito de Giges, né? Que quem assistiu O Senhor dos Anéis sabe que fala do anel. Quem gostaria, quem quiser conhecer o filme e não teve ainda, vê com os pais, se vocês podem assistir ou não, porque agora eu não me recordo a classificação indicativa do filme, mas ele é uma trilogia, então são 3 filmes que vão falar tudo em torno de um anel, tá? É bem bacana também. Façam as considerações no caderno de vocês. Um pouquinho antes no vídeo eu fiz uma consideração. Depois que vocês assistirem, vocês assistam, dá pausa e volta lá, façam. E essa por última, que fala que se você fosse invisível, o que você faria. Então façam as considerações de vocês, deixem sempre anotado no caderno, procurem sempre fazer isso para uma melhor organização, ok? Nos vemos em breve, se Deus quiser. E estou com saudades, espero poder vê-los em breve, porque a gente dá aquele abraço gostoso que eu sinto muita falta, ok? Na próxima aula eu vou mandar uns exercícios para vocês fazerem também. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho da correção, né? Eu vou corrigir esses exercícios, explicar porque os exercícios em cima do que nós vamos ver hoje, tá? Em cima desse mito. Eu vou enviar um arquivo também para vocês com um texto sobre esse mito, para vocês poderem também desenvolver as atividades. E a gente faz a correção no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e um grande beijo.